Olá, turma, tudo bem? Vamos dar sequência à, à nossa aula sobre texto dissertativo argumentativo, né? Vimos as partes da estrutura desse texto, né? Já vimos a primeira parte, que é a introdução. Lembra, eu falei da questão de contextualizar o tema proposto, né? Onde você vai evidenciar o seu posicionamento, né? E vai trabalhar, né? Durante ou ao longo desse texto. Falamos do desenvolvimento e dos tipos de argumento que pode ser utilizado durante o texto, né? Argumento de autoridade, argumento com recorte histórico, né? Argumento por exemplificação, argumento de causa, né? Falamos de alguns tipos de argumentos e vale a pena acrescentar o quê? Que existem também alguns movimentos argumentativos, né? Essa técnica, né? Onde você vai utilizar, né? A negociação, a refutação ou a sustentação, né? Ainda falando aqui da parte do desenvolvimento, você pode utilizar esses movimentos argumentativos, né? Essa técnica para trabalhar aí o teu desenvolvimento, né? Onde a refutação ela tenta mostrar que os argumentos apresentados não são verdadeiros, né? Ou deixar em dúvida. A sustentação ela vai reforçar o seu ponto de vista, né? Você reforça o tempo todo o seu ponto de vista. Nesse tipo de movimento argumentativo, o objetivo é defender a tese, né? E a negociação que vai trabalhar os prós e os contras de uma determinada questão e ao final, né, você vai se posicionar, vai colocar a sua posição em relação àquilo que está sendo dissertado, né? Então esses são alguns movimentos argumentativos que você pode utilizar no desenvolvimento lá do seu texto, junto com os tipos de argumentação, ok? Então, agora vamos falar da conclusão, né? Conclusão é o fechamento da sua redação, né? E a conclusão deve estar relacionada a todas as ideias que foram trabalhadas no texto. Eu preciso ver as ideias que eu trabalhei no texto, né? Preciso ver a minha introdução, preciso ver o meu desenvolvimento, até chegar à conclusão. Aí sim que eu vou trabalhar a conclusão e ver o tipo de conclusão mais adequado à minha produção textual. Geralmente os temas que são colocados nas provas do Enem são temas que falam sobre questões sociais, né? Então é comum que se utilize aí, no caso, uma proposta de intervenção onde você vai dar uma solução, né? Você pode fechar sua redação com uma solução, com uma conclusão-solução, né? Vamos falar assim, conclusão-solução, ok? O que eu preciso saber mais em relação à minha conclusão? Quando eu fecho, quando eu estou fechando a ideia, né? É bom que eu utilize alguns elementos, né? Como nós falamos lá dos elementos de coesão, que vão servir para ligar, né? No caso, algumas conjunções conclusivas, para que fique claro, né, para o leitor que você está fechando a sua redação, que você está fechando as suas ideias em relação ao texto, né, que foi descrito. Agora é importante também lembrar que não se pode acrescentar novas ideias. Se você já fechou as suas ideias, na conclusão você não pode colocar novas ideias, né? Senão você corre o risco, né, de
perder, né, de não perder o sentido, né, de tudo aquilo que foi trabalhado no texto, ok? Existem alguns tipos de conclusão, eu falei no caso, né, da questão da refutação, mas vamos ver alguns, né, e conhecê-los. Existe a conclusão por solução, foi a que eu fui falada, né, que é a famosa proposta de intervenção, né, e nada mais é que na conclusão da redação tenha uma solução, né, para o problema que foi discutido. Você vai dar uma solução a esse problema, né, e vai olhar tudo aquilo que foi trabalhado, né, tudo aquilo que você desenvolveu, argumentou e fechar agora na conclusão, né, nesse caso com uma conclusão-solução. Eu reitero a questão dos temas do Enem, normalmente falar de questões de problemas sociais, né? Questões sociais, né? Que pede esse tipo de conclusão, uma conclusão-solução. Não estou falando que é regra, mas a maioria, né, pede esse tipo de conclusão. Existe uma outra conclusão, que é chamada de conclusão por síntese. Não é mais nada que resumir, né? Você vai escrever tudo que você escreveu, né, desenvolveu durante o texto, né, tudo que está no desenvolvimento, você vai sintetizar, né, na sua conclusão. O objetivo desse tipo de conclusão é reafirmar a tese, né, relembrar este conteúdo para o leitor, né? Você relembrando este conteúdo, você vai tentando convencer melhor esse leitor, lembrando de tudo aquilo que foi colocado no texto. Então essa é um outro tipo de conclusão, né? A conclusão por síntese, né? Então vimos aqui, né, com a nossa conclusão, né, em relação às provas do Enem, né, algumas dicas que foram dadas. A conclusão deve estar relacionada, não posso esquecer, né, a conclusão precisa estar relacionada a todas as ideias que foram trabalhadas no texto. Olha, a coesão sequencial, preste atenção para dar sequência às ideias, o que foi trabalhado. No texto, no desenvolvimento, eu posso utilizar desses movimentos argumentativos que eu fui citados, né? A negociação, sustentação, a refutação, né? Veja o que vai se adequar mais. Quanto mais eu consigo trabalhar no desenvolvimento as minhas ideias, quanto mais eu sei utilizar esses movimentos, eu mostro o domínio, né, sobre o assunto, né, e também os tipos de argumentos que nós vimos, né, quanto mais eu utilizo, mais demonstro que eu estou dominando aquele assunto. E a conclusão, né, que eu preciso lembrar, desse último parágrafo, que precisa ter coesão com o restante do texto, que precisa, além de ter a coesão, eu preciso ter o discernimento para ver que tipo de conclusão eu devo fechar a minha redação. Fechando aqui, posso acrescentar que nas conclusões devemos apenas retornar
ou melhor, devemos apenas retomar o que foi exposto no desenvolvimento. Muita atenção nisso. Na conclusão, a gente precisa retomar o que foi exposto no desenvolvimento. Ok? É sintetizar as ideias principais para que você consiga encerrar, né, o seu texto, a sua produção de texto, a sua conclusão de maneira adequada. Então, muita atenção na hora de fechar a sua redação. E fica por aqui a nossa aula de hoje, falando da conclusão de um texto dissertativo, e fica aí algumas dicas em relação à produção textual, ok? E na próxima aula nós vamos trabalhar com um texto mostrando na prática agora todas as partes, toda essa estrutura que compõe um texto dissertativo, argumentativo, e seus movimentos argumentativos e os tipos de argumentação. Ok? Fica então para vocês esse texto e um forte abraço em todos. Esse texto